Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, labarroudecanda, labacheia, serebicanda, labarraias. Senhor, como é bom celebrar o Teu nome, Senhor da glória, Pai. Senhor, como é bom olhar para Ti, Senhor, e ver a Tua face, Senhor de toda a glória, Pai. Senhor, como é bom, Senhor da glória, ouvir a Tua voz santa, Senhor, que ecoa através da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é bom, Altíssimo Deus, sentir a Tua presença, meu Senhor. Então vem, Senhor, agora eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre este povo que está reunido em Teu nome, Senhor. Vem sobre este povo, Senhor da glória, que veio te buscar, Senhor. Que veio, Senhor da glória, Pai. Aleluia, Senhor. Ansiosos, Senhor, por sentir a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor da glória, Pai, ministra aos nossos corações. Ministra a nossa alma, Senhor da glória. Escreve mais uma vez a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Nos enche, Senhor, agora, Senhor, com Teu Espírito e com Teu poder, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor da glória, Pai. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, unge a minha mente, Senhor, unge os meus ouvidos, Senhor, unge o meu coração, licamba alabachaias, serebecamba alabachaias, Senhor, unge, Senhor, os meus lábios, Senhor. Que agora, Senhor, de toda a glória, a Tua igreja seja edificada por Ti mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, né? Irmãos amados, eu penso que o dia de Páscoa, né, a celebração da ressurreição de Cristo, talvez seja assim o momento mais assim precioso que nós devemos nos lembrar na igreja, né? Obviamente que o nascimento de Cristo foi marcante para a humanidade, mas a ressurreição de Cristo foi o marco, né, que ali, né, determinou a vitória de Cristo e a grande promessa de Deus para a humanidade, para este mundo, né, através da ressurreição do nosso Senhor. A Bíblia, irmãos amados, ela caminha para um alvo que é Jesus. Toda a Bíblia, ela foi direcionada para Jesus Cristo. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, o Senhor Deus direciona o seu povo, direciona ali os seus escolhidos, direciona a criação para Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja, ela só existe por causa de Jesus Cristo, né? A igreja existe porque Jesus veio ao mundo, estabeleceu ali a vitória do povo de Deus, estabeleceu ali, né, a vontade de Deus cumprida para que houvesse ali uma religação do homem com Deus, né? Religião do homem com Deus. E nós, irmãos, se nós olharmos a trajetória de Jesus, se você ler os evangelhos, que são livros maravilhosos, né? 4 livros apenas, né? Se você ler e meditar nos evangelhos e ver tudo aquilo que Jesus fez e ver tudo aquilo que Jesus falou, né? É impossível de você, né, não sentir o poder de Deus através ali daquelas palavras. É impossível você não sentir o poder de Deus através das obras que Jesus Cristo fez neste mundo. Porque afinal, né, o alvo de Deus sempre foi Jesus, né?
A grande promessa de Deus para a humanidade sempre foi Jesus, né? E Jesus Cristo ali, né, foi estabelecido por Deus, como eu já falei, desde os primórdios. E depois, durante a jornada, a Rosana ministrou aqui, né, a respeito ali da obra que Deus fez ali no povo de Israel, quando eram escravos há 400 anos já no Egito, né? Deus veio para marcar a história daquele povo, como Deus marcou a história das nossas vidas através do sangue de Jesus, né? Se você olhar, né, aquela passagem bíblica que a Rosana ministrou aqui, né, e que nós já cantamos aqui também, nós vamos, né, encontrar ali, conforme nós escrevemos na palavra pastoral desta semana, né, uma grande profecia de Deus, porque o povo de Israel era escravo no Egito. O povo de Israel, ele era assim subjugado ali por Faraó. O povo de Israel não tinha direitos, era um povo assim completamente desprezado. Assim como nós éramos escravos, irmãos. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos, estávamos dentro de uma prisão e nós não sabíamos disso, né? Quem não conhece Jesus não sabe que vive dentro de uma prisão, aprisionado, né, pelas coisas que são deste mundo, aprisionado pelos valores deste mundo, aprisionado, né, por aquele, né, que quer roubar, matar e destruir, e as pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem, né, que neste mundo, as pessoas que não têm Cristo vivem numa prisão. Vivem numa prisão e estão condenados, irmãos. Estão condenados a sofrer, estão condenados a viver sem paz, estão condenados, né, a viver uma vida de ilusões e de mentiras, estão condenados a viver, né, segundo o príncipe deste século, que prega toda a sorte de rebeldias em relação a Deus, que prega, né, a separação entre os casais, que prega a desunião da família, que prega toda a sorte de malignidades, né, que Deus condenou na Bíblia, né, e as pessoas não percebem isso, né? O Deus do dinheiro é aquele que comanda hoje, né, a humanidade. O Deus do dinheiro é aquele que comanda a humanidade hoje. E todos vivem, né, buscando este alvo, né? Os objetivos das pessoas, né, tem um alvo que é ganhar dinheiro, tem um alvo que é conquistar bens, tem um alvo que é viver uma vida regalada, né, usando o termo que Jesus Cristo usou, né, para, né, repreender ali e mostrar a verdade para aquele homem que tinha ali feito uma grande colheita, enchido os seus celeiros de grãos ali de trigo, né? E ele quis construir mais ali celeiros para colocar ali o seu trigo, porque ele dizia que ele viveria regaladamente, quando o Senhor Jesus chamou aquele homem de louco. Louco, você é louco porque ainda hoje pedirão a tua alma. E é importante nós nos lembrarmos disso, irmãos, porque o homem vive uma vida de ilusões. O homem vive uma vida de ilusões e é uma ilusão tão grande, que ele não se lembra, né, que um dia ele vai morrer. Ele não se lembra que ele pode morrer amanhã, ele não se lembra que ele pode morrer hoje, ele não se lembra, né, que tudo aquilo que ele tem planejado e buscado e agido para, né, conquistar coisas, né, pode se encerrar daqui a alguns minutos, daqui a alguns instantes. Tal é a ilusão que as pessoas vivem neste mundo. E você sabe, irmãos amados, você sabe que, né, Deus, Ele jamais
Ele jamais impediu que nós tivéssemos planos. Deus, muito pelo contrário, Ele, através das suas orientações bíblicas, Ele mostrou a nós que nós devemos ter planejamentos, que nós devemos buscar coisas, que nós queremos conquistar. O próprio Senhor Jesus, Ele falou, que o homem, ele não deve sair para construir uma torre, sem ele saber se ele não poderá concluí-la, para que ele não seja envergonhado, sabe? E as pessoas muitas vezes, irmãos amados, elas são radicais, tão radicais e entram numa situação ilusória também, tão grande, que elas acham que para servir a Deus, elas têm que perder tudo deste mundo, E as pessoas que não têm Deus acham que têm que conquistar tudo neste mundo, e o próprio Deus não importa. Existe um raciocínio louco das pessoas que realmente não compreendem Deus. Deus jamais pediu para nós sacrifícios, conforme Ele disse, sacrifícios e holocaustos eu nunca quis, mas o que eu sempre quis foi um coração quebrantado e contrito, voltado para mim. E nós devemos, irmãos, aprender a viver neste mundo. Você é de Jesus. Jesus deu a sua vida por você para que você pudesse ser uma pessoa vitoriosa e faz parte da tua vitória. Você ter uma vida de paz, você ter uma vida de alegria, você ter uma vida, irmãos amados, alicerçada pelo poder de Deus, conduzido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, aonde você não erra, você vai, avança, e os milagres de Deus andarão ao seu lado, porque Deus não precisa de coisas naturais para te abençoar. Deus, quando quer te abençoar, Ele age no sobrenatural, que é muito melhor, Ele age no sobrenatural, que é muito melhor, E quantas vezes, eu olho para as coisas da minha vida assim, e começo a lembrar, e falava assim, poxa, isso era impossível. Isso era impossível ter acontecido, e aconteceu. Aí eu começo a lembrar outra coisa e falo, mas isso era impossível. Não dava para acontecer. Era completamente impossível ter acontecido. E aí você olha e aconteceu. E é impossível a gente não olhar para Deus e falar, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que estabeleceu, foi o Senhor que desejou, e Ele mandou acontecer e aconteceu. Porque Ele pode realizar, Ele pode fazer. E eu quero já no dia de hoje te dizer mais uma vez, que você deve fazer planos sim. Deseje coisas boas para a sua vida e para a sua família. Deseje as coisas grandes para você e para a sua família, Mas deseje primeiro Deus. Deseje primeiro o Senhor, que faça parte da sua vida, que faça parte da sua família. Honre a Deus com as primeiras coisas, com as primeiras coisas da sua vida, com o primeiro sentimento do seu coração, que seja Deus. Ame a Deus mais do que tudo que você pode conquistar neste mundo, sem ser por teoria, irmãos amados, porque muito se fala com a boca, muito se proclama, sabe? Mas a realidade, que muitas vezes as pessoas transmitem, através da sua vida, são completamente diferentes das palavras. Você não vê as palavras se materializando na vida das pessoas, simplesmente porque as pessoas estão mentindo. E mentindo para si mesmos, sabe? Planeje primeiro Deus. Planeje primeiro ser cheio do Espírito Santo.
Planeje primeiro ter a sabedoria de Deus, ter a comunhão com o Senhor. Planeje tudo isso. Planeje que seja um plano intenso na sua vida. Planeje ser salvo, né? Porque Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Ele veio para realizar esta obra na sua vida, para te salvar. Ele veio para te salvar. Por isso que ele veio ao mundo. Por isso que ele deu a sua vida e morreu na cruz e passou momentos terríveis, terríveis neste mundo, sabe? Jesus era homem, irmãos, não se engane. Jesus tinha necessidades espirituais e Jesus tinha necessidades físicas, né? Se você olhar para a vida de Jesus, você vai observar, e eu já falei isso aqui nesta igreja, Jesus Cristo era Deus na terra, mas Jesus Cristo estava aqui vivendo como homem e ele necessitava. Jesus não saía dos montes orando pela madrugada. Jesus, ele necessitava de Deus, ele necessitava do consolo de Deus, ele necessitava do poder de Deus, ele necessitava da unção do Espírito Santo de Deus, ele necessitava disso e ele buscava o Senhor. Ele acordava de madrugada e ia para os montes, às vezes sozinho, ali para orar e para buscar o Senhor. E para buscar o Senhor. E quem somos nós para olharmos para essa obra na cruz, aliás, para essa obra de Jesus, né? E entendermos que nós somos autossuficientes espiritualmente, né? Para alcançarmos Deus, sem buscarmos, sem orarmos, sem nos consagrarmos, para sentir a presença de Deus e para vencermos nesse mundo. Quem somos nós? Quem somos nós para desprezarmos o sacrifício, né? As obras do Filho de Deus nesse mundo, que tanto nos ensinaram e que as pessoas olham e acham que são coisas tão banais. Ele buscava Deus porque ele era Deus. Irmãos, para de ter uma visão medíocre daquilo que Jesus ensinou para as nossas vidas. Pare de olhar para Deus, irmãos amados, de olhar para Jesus e não encontrar nele coisas que nós devemos nos espelhar. Tanto o apóstolo Paulo, né, nos ensinou e falou, né, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes na Bíblia, 2 vezes pelo menos que eu me lembro, quando ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Né, irmãos? Vamos construir e vamos planejar uma vida espiritual sadia, sabe? E aí vai ser muito mais fácil você fazer planos deste mundo, porque os seus planos serão os planos de Deus. Porque os seus planos serão os planos de Deus. E conforme o Senhor Deus tem no coração dele, ele determinará sobre a sua vida e fará conforme, né, as grandes promessas de Deus, né? Tudo aquilo que você colocar no seu coração, tudo aquilo que você colocar no seu coração, Deus se alegrará em fazer acontecer. Tudo. Sabe por quê? Porque o teu coração estará voltado para Deus, e o teu coração não errará, e você não desejará coisas que não alegrem o coração de Deus. E se as coisas que você deseja alegram o coração de Deus, Deus faz. Porque simplesmente você é filho dele. Porque simplesmente o Senhor te ama. Porque simplesmente o Senhor deseja o melhor para você, conforme o Senhor falou para o povo de Israel, né? Conforme Deus falou através do profeta Jeremias: os meus planos para vocês são planos de paz, de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Se você olhar a história descrita por Deus no Velho Testamento, você vai olhar o coração de Deus ardendo pelas mesmas coisas que Jesus, né, falou ali, né, na sua vinda à terra.
descrita através dos evangelhos. O Senhor Deus, Ele falava e falava e abençoava e prometia coisas. E o Senhor Deus, né, prometia fazer parte da vida do povo, prometia estar ali, né, ao lado do povo, vivendo, né, como, né, um Deus, como um pai, melhor dizendo, né, faz para um filho. E muitas vezes as pessoas, elas olham o Velho Testamento e elas acham, né, que a visão de Deus, ela é uma visão diferente ali, né, para o seu povo. Muito pelo contrário, Deus foi mostrando a visão espiritual a respeito de Jesus através das obras do Velho Testamento, em primeiro lugar, separando um povo. E Deus quer um povo separado. E Deus quer um povo separado. O coração de Deus aí não mudou, irmãos. Deus não quer um povo que vive como o mundo vive, né? O Senhor Deus, Ele separou um povo, levou para um lugar para que o povo pudesse viver separado, né? Se manifestou ali, né, o povo, né, nos lugares onde Deus estabeleceu que Ele ali seria, né, que Ele ministraria ao povo. Deus determinou um local, Deus estabeleceu Jerusalém, né? Jerusalém é a cidade santa. Irmãos amados, se você olhar, né, aquilo que é Jerusalém nos dias de hoje, é impossível de você não achar que existe algo diferente naquele lugar, porque Jerusalém, ela é a cidade santa, né, para as 3 maiores religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Existem coisas que Deus estabeleceu, que jamais poderão ser modificadas. Existem coisas que Deus estabeleceu que Satanás tenta perverter, quando ele não consegue contradizer. Satanás é assim, né? Quando ele não consegue contradizer, né, ele se infiltra. Ele se infiltra e começa a agir para ali corromper aquilo que Deus estabeleceu, sem dizer, né, que não é de Deus. Né, irmãos? A igreja é um grande exemplo disso, né, irmãos? A igreja corrompida, a igreja distante de Deus, a igreja fria, a igreja onde Jesus não é o alvo, é uma grande obra satânica. Né? Ele não precisa dizer que a igreja não é de Jesus, ele simplesmente precisa se infiltrar na igreja para destruir todos os valores de Deus dentro da igreja, assim como ele faz no meio das famílias. Satanás tem entrado no meio das famílias, né? E tem ali agido de forma tão intensa, irmãos amados, né? E os lares hoje não têm paz, não têm alegria, tem confusões, tem brigas, tem toda a sorte, né, de contendas, tem vícios, né? E ainda tem ali os crucifixos, e ainda tem ali as imagens, e ainda tem ali as Bíblias muito bem guardadas, às vezes abertas, com as páginas amareladas, num lugar só, né? E nunca é lida. Nós precisamos, irmãos, entender Jesus, entender a obra de Jesus. Jesus, ele foi traído, ele foi levado até os sacerdotes, e os sacerdotes procuravam de todas as formas testemunhas para o condenar e não o encontraram, não encontravam. Jesus foi levado de madrugada ali ao sinédrio, e essa era uma situação proibida para a época. As pessoas ali, os sacerdotes arranjaram 2 testemunhas, né, ali dando falsos testemunhos para poderem condenar ao Senhor. E não podiam ali matar o nosso Salvador, porque eles não tinham autoridade para condenar alguém à morte,
Porque na época de Jesus, quem governava Israel era Roma, e tiveram que ir até Pôncio Pilatos, que era o governador ali, né, daquela região onde ficava Jerusalém. E ali Pôncio Pilatos, olhando, né, para aquela situação específica, ele não compreendia, porque ele achava que Jesus não tinha feito nada. Ele achava que Jesus simplesmente falava e falava e falava, e ele não compreendia porque os judeus tinham tanta raiva, porque os judeus tinham ali, né, tinham uma intenção tão forte e focada, né, para matar ali Jesus Cristo, para destruir Jesus Cristo. Se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar no livro de Isaías, capítulo 53, você vai encontrar assim, o Senhor começando assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Jesus veio pregando uma palavra forte, irmãos. Jesus veio pregando uma palavra forte. Mas os sacerdotes, eles não tinham interesse de receber a palavra forte do Senhor. E eles rejeitaram o Filho de Deus, mesmo vendo os sinais que Jesus fazia ali, naquele lugar, naquela época, sinais que qualquer pessoa, né, que visse, o próprio Nicodemos, né, Nicodemos, que era ali membro do Sinédrio, fariseu, ele foi até Jesus escondido. Ele foi escondido porque ele tinha medo de perder a posição dele, tinha medo ali, né, de ser considerado um criminoso pelos sacerdotes, melhor dizendo, e ele foi a ter com Jesus ali escondido de noite, e ele falou assim para Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vier de Deus. Ele concluiu isso, ele falou: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vier de Deus. Sabe, irmãos, são coisas muito difíceis de você olhar para aquilo que aconteceu naquele lugar e você ver pessoas concluindo coisas, né, como Nicodemos ali concluiu, né? E mesmo assim, as pessoas, né, se deixando influenciar pelas coisas que são do mundo, desprezam ao Senhor. Não se engane sobre Nicodemos, irmãos. Sabe, embora ele tenha identificado isso, é como Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos, ele viu que Jesus era um homem inocente, né? E o que ele fez, né? Para ali, né? Fazer média, né? Como se diz hoje em dia, para ali agradar os judeus, ele pegou uma bacia com água, lavou as mãos e disse: eu sou inocente do sangue deste homem, lavando as mãos. Sabe, irmãos, né? Jesus está se manifestando nos dias de hoje, mas os interesses pessoais ainda estão sendo maiores, irmãos, sabe, do que o interesse de olhar para Cristo, para olhar para Jesus, de olhar para Deus e falar: não, o Senhor é a essência de todas as coisas. Não, o Senhor está vivo. Não, o Senhor opera e faz milagres neste mundo. Não, a minha vida pertence ao Senhor, então não importa aquilo que está ao redor da minha vida, porque a minha vida pertence ao Senhor. As pessoas continuam desprezando Jesus e acham que não, como Nicodemos. Diz palavras maravilhosas que foram escritas na Bíblia, né? Mas ao mesmo tempo as atitudes dele foram atitudes, sabe, que não demonstravam ali a sua fé. Sabe por quê? Porque, sabe, os interesses pessoais deste mundo foram maiores do que os interesses, né, que Deus tinha para a vida dele. Você conhece Judas Iscariotes, né, irmãos? Você conhece Judas Iscariotes, né? Aquele que traiu a Jesus, né, conforme Jesus chamou, né, Judas Iscariotes de filho da perdição.
Ele foi até os sacerdotes, pediu dinheiro, dá dinheiro, me dá algo aí para que eu entregue Jesus a vocês. E ali aqueles sacerdotes lhe deram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E ali Judas Iscariotes pegou aquelas moedas de prata, né, para si, e ali entregou Jesus aos soldados ali dos sacerdotes, né? E depois Judas Iscariotes viu Jesus sofrendo, viu ali tudo que estava acontecendo, e ele se arrependeu, e ele voltou ali aos sacerdotes e quis devolver as 30 moedas de prata, né? Quis devolver e disse assim: olha, o sangue de um justo está nas minhas mãos, e eu não quero isso, tome essas moedas de prata de volta. Você sabe o que os sacerdotes falaram para ele? Nós não temos nada a ver com isso. Você fez o que você fez. Ou seja, uma visão completamente distorcida em relação àquilo que eles poderiam ainda assim falar: pô, ele está falando que ele é justo, né? Vamos considerar isso. Sabe, irmãos, aí Judas jogou as 30 moedas de prata, foi, procurou uma árvore e se enforcou. Coisas terríveis, né, irmãos? Aí, olha o que os sacerdotes fizeram. Eles olharam para aquelas moedas e ficaram com medo de pegar aquelas moedas, né? Porque sabiam que eles estavam condenando um homem justo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, irmãos. E aí pegaram aquelas moedas e compraram um terreno para fazer um cemitério para os estrangeiros, para aqueles que não eram judeus. Sabe, irmãos, os interesses pessoais sempre sobrepuseram os interesses de Deus através de Jesus Cristo. Os sacerdotes, quando planejaram matar a Jesus, disseram assim uns para os outros: este homem está fazendo muitos sinais, vamos ter que matá-lo, porque senão virão os romanos e nos tirarão do nosso lugar. Irmãos, que coisas terríveis aconteceram ali, que coisas terríveis, sabe, irmãos, por conta dos interesses pessoais, deixando de lado Deus por conta dos interesses pessoais. Pôncio Pilatos, quando lavou as mãos e falou assim: eu sou inocente do sangue deste homem. Sabe o que os sacerdotes falaram? O que a multidão falou? A multidão falou assim: que o sangue deste homem caia sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos nossos filhos, gerando para si maldições e maldições e maldições, né? Por conta da cegueira, né, espiritual daquele momento. Sabe, irmãos, Satanás, ele agiu de forma tão forte, mas tão forte, né, que matar Jesus era, né, algo assim que já fazia parte, né, já tinham tomado completamente as vidas. Aqueles sacerdotes, eles já estavam dominados por um sentimento demoníaco colocado ali pelas trevas, e já não podiam mais controlar as suas vidas, ao ponto de chamarem para si a maldição daquela atitude que eles fizeram ali naquele momento, estavam fazendo ali naquele momento. E você sabe, né, meu irmão, minha irmã, que, sabe, quando nós olhamos para Deus e compreendemos aquilo que é o Senhor, e entendemos aquilo que nós devemos fazer para Deus, e a gente deixa levar pelas coisas desse mundo, pelos sentimentos desse mundo, na verdade, irmãos, o que você está fazendo é abrindo uma brecha terrível na sua vida. E a Bíblia diz assim:
um abismo leva a outro abismo. E quando você percebe, quando você perceber, você já está tão distante de Deus, você já não sente nada de Deus, né? Jesus pode descer aqui, né? Se apresentar à pessoa que está vivendo um abismo espiritual e a pessoa ainda assim não vai sentir nada, porque ela se deixou levar, né, pelas circunstâncias que vão sendo construídas na sua vida por Satanás, né? E olha, irmãos, a palavra de Deus é clara: um abismo leva a outro abismo. E se você não perceber que você está caminhando, né, para o distanciamento de Deus, quando você menos perceber, Deus já não faz parte mais da sua vida. Que é algo terrível, irmãos. O próprio Davi, né, irmãos? Lembra Davi quando pecou? Matou ali, né, o esposo, Urias, o esposo de Betseba, né, mandou matar, melhor dizendo, né? Urias, esposo de Betseba, porque tinha adulterado aquilo que aconteceu, biblicamente falando, para que nós possamos compreender como deve estar a nossa vida, como vai ser a nossa vida, para que nós nos encontremos anestesiados, sabe? Anestesiados. Eu estou fazendo coisa errada aqui, coisa errada aqui, coisa errada aqui, e eu estou anestesiado. Parece que não está acontecendo nada. Eu estou anestesiado, parece que está tudo bem. Eu estou anestesiado, parece que está dando tudo certo. Quando na verdade o Senhor uma hora vem para determinar juízo. E o juízo de Deus é um juízo justo e é um juízo firme. E Davi ficou desesperado. Quando Deus disse a ele isso através do profeta Natã, lembrou ele: olha o que você fez, Davi. Olha o que você fez, Davi. Davi ficou desesperado. Mas não por conta daquilo que Deus iria fazer na vida dele, por conta do castigo que certamente viria. Mas Davi ficou desesperado, com medo que Deus tirasse dele o Espírito Santo. E ele clamou ao Senhor, escreveu o Salmo 51, e ele clamou ao Senhor no Salmo 51: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Deus, não retire de mim o teu Espírito. Ele estava desesperado, ele estava vestido de pano de saco, entrou no templo, colocou a cara no chão, na cinza, né? E clamou: Senhor, Senhor, não faça isso. Senhor, não tire o teu Espírito Santo de mim. Que Davi sabia, apesar da anestesia espiritual, ele sabia que sem Deus ele não era nada. Ele sabia que ele precisava de Deus. Ele sabia, sabe, irmãos, que ele precisava, né, continuar ali sendo orientado e cuidado pelo Senhor. Essa é a tua verdade, irmãos. Esta é a tua verdade. Você precisa de Deus. Você precisa da unção do Espírito Santo de Deus, sabe? Você precisa, sabe, do Senhor dirigindo e conduzindo a tua vida, preparando a tua história, conduzindo a tua história, fazendo com que você tenha paz, alegria, fazendo com que os seus projetos se realizem, e estando presente, sabe, no lugar que ele deve estar, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O Senhor deve estar em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar. E você conhece a história, né? Deus atendeu o pedido de Davi, mas o filho que nasceu morreu. Um dos filhos praticou sexo com a irmã. O outro filho queria matar Davi. Davi teve que fugir, né? Um dos filhos, quando Davi fugiu, né, pegou ali, reuniu as esposas e concubinas de Davi no meio do pátio real, né, e ordenou que se praticassem sexo com aquelas mulheres ali, na frente de todo mundo. O juiz de Deus não é um juízo, sabe, irmãos, que nós, juízo, vamos dizer assim, o juízo por conta do pecado, né? A recompensa do pecado nunca será bom, irmãos.
nunca será bom. E Davi teve que passar por tudo isso, sofreu demais, né? Ele destruiu uma família, né? Mas sofreu demais com a sua família. Mas Deus, mesmo assim, não tirou dele o Espírito Santo. Davi se arrependeu, irmãos. E tanto é que ele entrou no templo, tirou as vestes reais e deitou, colocou a cara no chão e clamou a Deus. E ele sabia que o juízo de Deus viria, mas ele não aceitava, né, vamos dizer assim, que parte desse juízo fosse que Deus tirasse da vida dele o Espírito Santo. E deve ser assim, irmãos. Vamos suportar as nossas lutas. Vamos suportar, sabe, irmãos, aquilo que Deus tem permitido que aconteça nas nossas vidas. Algumas coisas acontecerão na sua vida por conta de pecado, né? Algumas coisas acontecerão na sua vida, né, para que você aprenda determinadas coisas de Deus. E olha, irmãos, eu vou dizer para você assim, as pessoas, é muito fácil você relacionar algo de ruim com um pecado, né? Relacionar algo de ruim com um pecado, né? Então, está sofrendo isso porque pecou. É o que né, os supostos amigos de Jó diziam para ele. Jó estava sofrendo, né, uma doença terrível, cheio de dores, cheio de feridas no corpo, né? Perdeu a mulher, perdeu todas as filhas, né? Perdeu tudo o que ele tinha, os bens que ele tinha, né? E sofria ali com uma doença terrível. E os amigos diziam para ele assim: você está passando por isso porque você pecou. Porque você pecou. Ele dizia: não, eu não pequei. E os amigos: não, você pecou, é por isso que você está passando por isso. Né? Mas muitas vezes, irmãos, algumas coisas acontecem na vida do cristão porque simplesmente o cristão não está fazendo a vontade de Deus. E que às vezes, irmãos, não é um pecado, mas às vezes é deixar de fazer aquilo que Deus deseja que você faça. E Deus tem desejos para a sua vida. Deus quer ter comunhão contigo. Sabe? Deus quer que você esteja na presença dEle, né, com orações, adoração. Né? Deus quer que você tenha momentos de intimidade com Ele. E quantas vezes as pessoas estão desprezando isso? E aí vem o quê? Vem a ação de Deus para que a pessoa ela perceba. E muitas vezes a pessoa só vai perceber quando sofrer na carne. Olha a minha sabedoria, olha a minha capacidade, né? Eu sou autossuficiente. Aí Deus vem e fala: ah, é? Daí quando Deus fala: ah, é, irmãos, cuidado. Sabe? E aí vem determinadas coisas acontecendo na sua vida para que você o quê? Entre nos eixos, né? Para que você entre no caminho que Deus deseja que você entre, né? Aí talvez você fale assim: mas pastor, deixar de fazer a vontade de Deus é pecado, né? É pecado também. Eu diria para você o seguinte: é uma questão relativa, né? Deixar de fazer a vontade de Deus, né, muitas vezes é o quê? Adiar as coisas que são de Deus na sua vida, né, e fazer com que as coisas que são de Deus, né, elas não se materializem do jeito que Deus deseja, e Deus vai querer que você se corrija para que as coisas que são dele se materializem na sua vida. O exemplo, né? As pessoas que não amam a Deus acima de todas as coisas, Deus não vai aceitar isso nunca. E Deus vai chamar a atenção de todos para que isso aconteça. Sabe por quê? Se isso não acontecer, você vai perder a salvação. Você não será salvo. E aí, se você não for salvo, todos os planos de Deus para a sua vida, né, não se cumpriram. O plano mais importante de Deus para a sua vida não se cumpriu, que é a salvação. E Deus não quer que você perca isso. Deus quer que você esteja no prumo dele, para que as coisas dele aconteçam, e aconteçam na sua vida. E olha, irmãos,
eu vou ler aqui de novo o versículo que nós lemos, vou ler o anterior, né? Já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. O Senhor diz assim no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se nós olharmos ali, Jesus já tinha sido chicoteado, esbofeteado, já tinha sido humilhado, Jesus já tinha sido ali, tinham dado já, como é que se fala quando dá umas lanças, né, na pessoa assim para ferir, né, sem ser com a ponta, com o cabo, mas Jesus já tinha sido ali machucado também por essas atitudes. Jesus já tinha carregado a cruz, né, durante ali um longo percurso até chegar ali ao monte, né, Gólgota, no Monte da Caveira, onde ali ele foi ali crucificado, e ele já estava crucificado ali, né, já há algum tempo sofrendo. Chegou a hora, né, chegou a hora das trevas, né? Jesus estava sofrendo, e aí houve trevas durante 3 horas na terra, e ali na hora que Jesus sucumbiu, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante você olhar nessa frase, porque é impossível Deus desamparar alguém, né? É impossível Deus desamparar alguém. Mas existe algo, irmãos, existe algo que separa o homem de Deus. Existe algo que separa o homem de Deus. E este algo você sabe o que é. Você sabe o que é esse algo que separa o homem de Deus? O que separa o homem de Deus é o pecado, né? O pecado faz separação entre o homem e Deus. É impossível, né, Deus agir na vida de um pecador. É impossível, porque o pecador vai colher as maldições da sua atitude, vai colher a resposta de Deus para a sua atitude. Um pecador não pode ser abençoado pelo Senhor. Você compreende isso? Um pecador não pode ser abençoado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ele é amaldiçoado. Ele é amaldiçoado. O pecador é amaldiçoado pelo próprio Deus, por conta do pecado. Por isso que existe a intercessão, né, irmãos? Por isso que existe a intercessão. Um justo orando, Deus ouve. E quantas vezes a intercessão é necessária para que Deus ali, né, faça uma obra na vida daquele que está pecando, por conta da oração de um justo, por conta da oração de um homem. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquele momento que Jesus sucumbiu, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. O pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Para isso ele veio ao mundo, irmãos. Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz, né, no livro de 1 João, né, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, né? E Jesus veio desfazer a maior obra que o diabo construiu na vida do homem, que foi a morte. E Jesus tinha colocado sobre as suas costas todo o pecado da humanidade, e por causa disso, Deus não olhou para ele. E deixou que aquele momento fosse um momento, né, eu penso, de extremo desamparo espiritual do Senhor. E ali Jesus sucumbiu, morreu. E a Bíblia diz, irmãos amados, que quando Jesus morreu,
A Bíblia diz que Jesus, ele desceu até o inferno, se mostrou ali como Salvador para as vidas que já estavam aflitas e tomou a chave da morte das mãos do diabo. Né? Por isso ali que no livro, se eu não me engano, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, né? Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão, né? Aonde está a arma que fere, né? Já não há mais poder, né? A morte já não tem poder mais sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? No livro do Apocalipse o Senhor fala que ele viu, né? João viu, né? Um monte de gente, uma multidão, todas vestidas de branco, né? Porque essas vidas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, né? Se transformaram em pessoas dignas de Deus por causa do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, né, existiam dois ambientes no templo, você sabe disso, o lugar santo, aonde ali os sacerdotes ministravam ao Senhor, conforme Zacarias, que nós pregamos, né, domingo passado aqui. Zacarias ministrava ali no altar do incenso. O altar do incenso ficava dentro do lugar santo, tinha o véu, e atrás do véu tinha o lugar chamado Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, e naquele lugar somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, esse véu que separava os dois ambientes foi rasgado, como se uma mão pegasse e rasgasse o véu. Irmãos amados, era como se fosse um tapete grosso, né? O véu foi rasgado de cima a baixo, né? Simbolizando que já não existia mais separação entre o homem e Deus. Não existe mais separação entre o homem e Deus. Você pode entrar na presença de Deus e orar e sentir a presença de Deus. Você não precisa mais de um homem, né? Um sumo sacerdote para te representar em relação a Deus. Você não precisa mais fazer sacrifícios para você ser digno de Deus, né? Você não precisa mais disso, porque Jesus já fez toda a obra, Jesus já te religou, Jesus já tirou a separação, Jesus te colocou na presença de Deus, Jesus te colocou diante do altar do Senhor, você pode entrar nos átrios de Deus, você pode entrar na presença de Deus e olhar para Deus, né? E sentir a presença de Deus. Você pode falar com o seu Senhor e Deus pode falar contigo. Deus pode falar contigo, sabe por quê? A santidade dele já não impede que Deus fale contigo, porque o sangue de Jesus está sobre você, então Deus pode falar contigo, né? Porque a santidade dele impedia de Deus, né? Deus se revelar ao homem, tanto é que somente alguns profetas, né, tinham o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Davi tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, profetas e reis, né? Alguns profetas e reis, né? Hoje não. A obra de Jesus, ela foi tremenda. Nos religou a Deus de forma plena, completa. Por isso que nós hoje podemos sentir Deus, falar com Deus e ouvir Deus, né? Depois que Jesus foi morto, ele foi sepultado dentro de uma espécie de caverna. Colocaram uma grande pedra fechando o túmulo. E no terceiro dia, no domingo de Páscoa, né? No domingo de Páscoa, a Bíblia diz que a pedra foi removida por um anjo e Jesus ressuscitou.
E ali apareceu Maria ali, que foi ali, né, ver como estava ali o túmulo do Senhor. No domingo de Páscoa apareceu Maria, e ela viu o anjo que estava sentado sobre a pedra, e ela não sabia o que estava acontecendo, e ela só olhou assim, viu que o túmulo estava vazio, né? E ela ficou desesperada, e ela falou assim, Senhor, né, me diz para onde tu levaste o corpo do meu Senhor, né? E o anjo falou assim, vocês estão procurando Jesus no lugar de mortos, mas ele não está mais aí, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E tem muitas pessoas procurando Jesus no lugar dos mortos. Tem muitas pessoas procurando Jesus onde ele não está. Né? Jesus não está mais morto. Jesus não está mais sofrendo, irmãos. Jesus, ele reina, e reina absoluto sobre as nossas vidas. Sabe? Jesus é vitorioso, ele venceu a cruz. Ele venceu os seus sentimentos, ele venceu a angústia, né, do momento ali que ele foi ali no Monte das Oliveiras orar e pediu para o Senhor, falou assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus venceu a si mesmo, né, se colocando ali na cruz, dando a sua vida por nós. Ele deixou, a própria Bíblia diz que ele deixou a glória de Deus para viver um momento de humilhação terrível neste mundo, para que nós pudéssemos ter vida. E ele fez isso para cumprir a vontade de Deus, né? Porque Deus nos ama. Deus nos ama. Deus te ama. Por isso que Jesus fez a obra que ele fez na cruz. E esse amor ainda persiste nos dias de hoje. O Senhor continua te amando. O Senhor continua desejando que você tenha momentos especiais com Ele. O Senhor deseja que você continue vivendo as coisas santas dEle. Não despreze o sacrifício de Jesus. Não despreze Jesus. Olha o que aconteceu. Olha as palavras de Jesus. Senhor, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Olha o resultado do pecado, irmãos. Olha o resultado do pecado. Olha o que acontece com aquele que peca. Sabe, irmãos, que você não erre, que você entenda, que você escolha a Deus sempre. Não deixe o mundo, os desejos, os seus planos para o mundo, né, suplantarem os planos de Deus para a sua vida. Viva, em primeiro lugar, os planos de Deus para a sua vida. Depois, os seus planos serão completamente realizados pelo Senhor. Porque esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Quando você orar, você se lembre que não existe véu mais. Né? Não existe véu mais. Quando você entra na presença de Deus, você entra na presença de Deus. E que você tenha discernimento disso. E não transforme a sua oração numa reza. Mas faça, né, a oração compreendendo e entendendo que Deus está diante de você, preparado para ouvir a sua voz. E Deus tem desejos de falar contigo também durante a sua oração. Dedique tempo para Deus. Dedique tempo para orar ao Senhor, para que você possa sentir essas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Sabe por quê? Né? As pessoas, elas olham para a obra de Jesus e às vezes eu acho, irmãos, que as pessoas só acham que Jesus morreu na cruz, mas não entendem o objetivo e não entendem os direitos que nós adquirimos pela morte de Jesus na cruz. Os direitos que nós adquirimos, as pessoas não compreendem. Jesus morreu por mim, que maravilhoso, ele morreu por mim, ele morreu por você, para quê? Para que ele morreu para você? Né? Ele morreu para que você tenha uma vida sadia espiritualmente, na presença de Deus. Sabe, o resultado da obra de Jesus é muito maior do que aquilo que os cristãos hoje acham.
né? Porque não entendem verdadeiramente a amplitude daquilo que Deus fez, né? Nada na nossa vida espiritual deve ser teórico. Tudo você deve compreender. Quando você fizer algo, você compreenda. Quando você adorar a Deus, você compreenda o que você está adorando. Quando você louvar a Deus, você compreenda o que você está louvando. Quando você falar com Deus, você sabe o que você está falando. Sabe? E quando você dedicar algo para Deus, que você depois não tire, né? Quando você consagrar algo para Deus, que você cumpra aquilo que você fez. Se o seu casamento é consagrado a Deus, Deus faz parte dele, não jogue fora. Se você consagrou a sua vida a Deus, sua vida pertence a Jesus, não jogue fora. Se você consagrou sua casa a Deus, sua casa pertence a Jesus, né? Não deixe entrar nada que entristeça o coração de Deus. Bagunça, palavrões, né? Bebidas, né? Outros vícios, coisas ruins que vão quebrar aquilo que você fez para o Senhor. Que você tenha essa noção, que você haja desta forma para a glória do nosso Deus. Amém?